Oi gente, eu sou o João Vitor e esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros que abordam o luto. Bom, recentemente eu li um livro em que um dos pontos principais da narrativa era justamente o luto da personagem principal, e isso me mexeu assim demais. Eu fiquei extremamente reflexivo sobre isso, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito angustiado lendo, porque eu me imaginei horrores ali dentro da cabeça da protagonista, como se fosse eu vivendo aquilo, e desde que eu terminei eu fiquei pensando em outros livros que eu li com essa temática, que também me fizeram, ficar super tristes enquanto eu tava lendo, mas que cada um, de alguma forma, traz uma mensagem no final sobre isso, sabe? Cada um vai responder de uma forma, com o luto. Não tem uma maneira específica de você reagir à desvivência de uma pessoa. Não vou falar aquela outra palavra que a gente tá acostumado, porque pode ser que desmonetize o vídeo. Mas vocês entenderam. Então, eu separei aqui alguns livros que, em cada um deles, o luto vai ser tratado, vai ser abordado de uma forma diferente. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Até porque são propostas completamente diferentes. Tem uns aqui que são mais adultos, tem uns que são mais jovens, tem uns até que traz aqui pra nossa cultura, pros nossos tempos atuais, pandêmicos e tudo mais. Então vamos começar essa lista. O primeiro, que é o que eu estava falando, é Um Verão Italiano, da Rebecca Serle. Eu estou completamente apaixonado por esse livro. Esse livro já se tornou um dos melhores que eu li esse ano. E, como eu falei, um dos maiores sentimentos que essa história me provocou foi essa sensação de angústia de, meu Deus, se eu tivesse na pele dessa mulher, eu estaria surtando, porque aqui a personagem principal perde a mãe. E a mãe dela é basicamente a melhor amiga dela. Elas são muito grudadas uma na outra, elas são muito juntas. E eu sou muito próximo da minha mãe, a gente é muito grudado. Então toda a dor que ela tava sentindo, até porque foi todo um processo muito doloroso, porque a mãe dela teve câncer, Então ela ficou alguns meses sofrendo bastante, até o momento em que ela faleceu de fato. Eu fiquei só imaginando, cara, se eu tivesse no lugar dessa menina, eu teria surtado, de verdade, eu teria morrido junto. É muito triste, é muito doloroso, e aí tem os flashbacks do passado, enquanto a mãe dela tava viva, e eu só me consegui colocar no lugar dela, e foi muito angustiante. Mas, ao mesmo tempo, esse é um livro que vai abordar como que ela vai lidar com as consequências disso. Porque antes da mãe dela vir a falecer, elas combinaram de fazer uma viagem juntas pra Costa Amalfitana da Itália. Buonasera, Catuça. E ela vai ter que fazer essa viagem sozinha, sendo que é um lugar muito especial pra mãe dela, porque foi um lugar que ela viveu os anos quando ela era mais jovem, que ela viveu amores, enfim, é um lugar muito especial, e ela vai ter que revisitar esses lugares que é muito especial, que era muito especial pra mãe, só que sozinha, Então é muito difícil pra ela no início, mas a gente vai vendo, vai acompanhando assim a trajetória dela, e eu o amadurecimento da personagem, eu acho que é um livro muito lindo, muito, assim, sensacional, que vai fazer emocionar demais. Ainda se vier a noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O próximo também é um favoritaço meu, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo Bersito. Esse foi um dos melhores livros que eu li ano passado, acho que foi no top 3 melhores livros que eu li ano passado. E também é outro que tem uma carga emocional absurda. Aqui a gente vai conhecer dois rapazes sírios, que vivem na Síria na década de 30. Pra quem não sabe, na década de 30 teve uma emigração muito grande, dos sírios que saíram de lá, que vieram aqui para o Brasil. E um desses dois personagens estava querendo muito vir nessa leva de sírios aqui pro Brasil para reconstruir a vida, conseguir dinheiro e tudo mais. E detalhe, eles dois sentiam algo a mais além da amizade um pelo outro, sabe? Não é um romance assim, escancarado, porque imagina, a década de 30 lá na Síria, tem N fatores ali que impedem eles de viverem esse romance. Porém, é um sentimento muito grande entre os dois, e até muito bonito, assim, de ser lido, sabe? Só que esse tal que quer viajar até o Brasil, ele morre, ele acaba morrendo. Morreu.
Desculpa. E aí o outro fica completamente desolado, ele fica muito, muito, muito desolado. E ele acredita que o que fez o moço morrer foi um demônio ali que eles têm na religião deles que matou. Ai, que capeta, gente. Por alguns motivos aí que vocês vão ter que ler pra entender, que eu não vou explicar. E aí a gente vai acompanhar a jornada desse menino vindo para o Brasil, meio que realizando o sonho do amigo que ele perdeu e tendo que lidar com essa dor profunda, porque basicamente assim, o chão se abriu e ele se enfiou num buraco muito profundo, assim, de dor e sofrimento, porque ele perdeu uma das pessoas mais importantes da vida dele. E essa dor, ela vai se alastrando, ela vai se engrandecendo até que vira uma sede, uma vontade enorme de se vingar, de querer matar, de fato, esse demônio que assassinou o amigo dele, sabe? E aí vai ter um toquezinho de realismo mágico e tudo mais. Então é um livro bastante sofrido também, mas esse aqui é muito poético. A gente vai sofrer, mas a gente vai sorrir com a forma que o autor vai descrever aqueles sentimentos pra gente. Então é uma mistura de emoções que deixa esse livro aqui sendo perfeito. O próximo é outro livro nacional, e esse aqui é diretamente para os tempos atuais, que é O Coração Atrás da Porta, da Bianca Briones, porque aqui a gente vai acompanhar a pandemia da Covid-19. O luto aqui chega até antes desse momento pandêmico, porque a gente vai acompanhar a história de dois personagens diferentes, a Júlia e o Daniel. A Júlia tem muitos problemas no relacionamento, ela vive um relacionamento muito tóxico com o marido dela, e isso vai desencadear algumas questões bem graves logo no início do livro. Já o Daniel tá passando por um momento muito complicado da vida dele, porque ele vivenciou, assim, uma atrás da outra, vários episódios traumáticos. E foi, tipo, literalmente um atrás do outro. E isso abalou completamente a saúde mental dele. E aí, pra acabar de completar, o que acontece na vida de ambos? A pandemia eclode e eles vão ter que ficar trancados dentro de casa, só que eles vão ser vizinhos. Então, cada um vai ter que lidar aí com o seu luto, não só por essas experiências anteriores, mas também por conta aí do momento atual, porque eles vão acabar perdendo, né, outros entes queridos aqui na história. A gente vai também acompanhar não só a dor deles, como também a dor de outros personagens secundários, e tudo nesse momento em que a gente acabou de viver, né? Tem o quê? 2 anos. Esse aqui é um livro pesadíssimo, tem muitos gatilhos. Logo no início de cara, já tem várias cenas muito pesadas, então vão com cuidado, mas tem todo um desenvolvimento, uma mensagem muito interessante, eu acho muito importante, assim, sabe? Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto da quarta e todo domingo. Deixe seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, pelo amor de Deus, usa o meu link que você ajuda muito o canal, muito mesmo. E você já pensou em participar de algum clube do livro alguma vez na sua vida? Se sim, considere entrar pro Clube das Cobrinhas. Vou deixar aí no box de descrição também o link pra você apoiar e entrar pra esse clubinho que é tudo de bom. E eu não poderia deixar de lado numa lista dessa O Último Adeus, de Cynthia Hanto, que também é um dos meus preferidos da vida. Acho que ficou aí na lista de preferidos de 2020, se eu não me engano. Tem até vídeo aqui no canal, um vídeo muito antigo, mas tem aí. E aqui a gente vai acompanhar um luto na adolescência, porque a gente vai acompanhar a história. Eu não lembro o nome da personagem, porque, enfim, eu li esse livro muito tempo atrás, mas é uma menina de 18 anos que acabou de perder o seu irmão de 16, se eu não me engano, que se suicidou. E ela fica devastada, porque no meio disso, ela tem um pai muito pouco presente, um relacionamento dos pais que também tá, assim, um fiasco, já se separando. Ela acabou de terminar com o namorado, então, assim, junta várias questões em cima dela, junto da principal, que é o suicídio do irmão. E aí, aqui é até interessante que ela faz um tratamento, né? Ela faz tratamento com psiquiatra. Inclusive, no Coração Atrás da Porta também tem a questão da terapia, o que é bastante interessante em como que isso ajuda nesse momento, né? E o terapeuta dela, né? O psiquiatra dela, aliás, fala pra ela escrever cartas, como se fosse uma espécie de diário. E é isso que ela faz, e o livro inteiro inteiro não, né? É alternado com trechos das cartas dela e com um olhar, assim,
assim, de terceira pessoa, vendo o que tá acontecendo de fato na vida dela. E esse também é um livro que me mexeu, sim, horror. Até porque eu li ele bem mais novo, então tava ali mais ou menos na mesma idade da personagem, né? E tem várias questões dessa idade aqui no livro, né? Não só essas coisas relacionadas à família, como eu falei que a personagem tá vivenciando, mas outras questões dentro do colégio, com relação aos amigos, com o ex-namorado, sabe? Então é uma vivência, uma perspectiva do luto completamente diferente. Até porque aqui ela sente muita culpa, gente. É muito triste ver o sentimento de culpa que ela carrega. Porque vai chegar uma hora que ela vai pensar que a culpa do irmão ter feito o que fez é dela, te leva pra um lugar muito ruim, mas que, enfim, ela vai conseguir sair dali, e aí vocês vão ter que ler o livro. E essa edição, inclusive, tá belíssima, é Darkside, né? O trabalho gráfico é muito bom, e a história é muito boa também. O próximo é um bem mais leve, tá? Então, ó, tem suas questões ali, mas é bem mais leve, que é Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, que é uma autora cubana. E aqui a gente vai acompanhar uma adolescente, eu acho que ela tá ali na casa dos 12 anos, se não me engano, e ela perdeu a mãe bem recentemente, aos 10 anos, e por conta disso, ela acabou tendo que ser criada pela tia e pela avó, sendo que ela sofre mais que a Ju nesse contexto aí familiar, porque a tia dela é super problemática e tem as primas. Enfim, é um núcleo familiar muito ruim que joga ela muito pra baixo, assim. Porém, é até interessante ver como que ela não deixa meio que a autoestima dela e como ela se enxerga se abalar por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, ela tenta dialogar de diversas formas com a mãe dela através dessas cartas. Então, aqui a gente vai acompanhar várias questões bem delicadas, como racismo, violência doméstica, abuso sexual infantil. Oi? Não. Que vão pesar o livro. Mas pelo fato de ser uma criança contando, tem um ar mais leve ainda assim, sabe? E é um luto diferente, porque é mais uma coisa de tipo, eu gostaria que você estivesse aqui, gostaria que eu estivesse onde você está. Então é uma abordagem um pouco diferente, mas ainda assim muito, muito, muito boa. E por último, esse é um luto que é um luto um pouco diferente. Por quê? Porque estou falando de casas vazias e aqui ninguém morre de fato, porém um bebê é roubado. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Já falei dele algumas vezes aqui no canal, porque foi um dos primeiros livros que eu li esse ano de 2023. Virou um dos favoritos também. Inclusive, vendo aqui na lista que eu escolhi, né, parece que eu gosto muito dessa temática, porque vários aqui são favoritaços do Cobra Letrada. Mas, como eu estava falando, né, essa história vai acompanhar a perspectiva de duas mães. Uma acabou de perder o filho dela é roubado no parque, enquanto ela tá ali no parque, e a outra mãe é justamente a mãe que roubou a criança. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver com o luto? A mãe que perdeu o filho, basicamente vive um luto, assim, absurdo, porque ela acha que o filho dela pode estar morto, acha que nunca mais vai ver o filho, assim, de fato, nunca mais vê. Que pena. Mas é muito singular a forma que é desenvolvida aqui. Eu já falei várias vezes que esse livro vai abordar a maternidade de uma forma bem humanizada, nada glamorizada, e vai tratar das várias facetas que englobam a maternidade, né? E essa personagem que perde o bebê entra num buraco também muito grande, assim, e ela vai começar a se culpar terceiros, culpar até outras crianças. Então é muito interessante de observar também essa forma de luto aqui, que não envolve um falecimento de fato, mas uma perda muito grande, né? Porque a gente tá falando aqui de uma mãe que perde um filho. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vocês têm outras sugestões de histórias, de livros que abordam essa temática? Se sim, me contem nos comentários, me contem também se vocês já leram algum desses, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!